Abram comigo a palavra em Mateus, capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 18. Mateus 4, 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois homens, dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, e estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então, eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. É só até aí, meus irmãos. Queridos, nosso assunto hoje é graça irresistível. Pode passar o próximo, por favor. Nós estamos estudando as doutrinas da graça, já tem várias aulas já. Nós já passamos pelos 3 primeiros tópicos ali, ó. Eu tentei ensaiar ali para ler em inglês, mas eu não vou passar essa não. Então deixa quieto. As doutrinas da graça, ela é ilustrada pela flor tulipa. Em inglês, tulip. Vejam aqui no quadro preto, tulip. Por quê? Porque é justamente a letra inicial de cada uma dessas doutrinas. E em português, depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, que foi a nossa última aula. Hoje nós vamos falar sobre graça irresistível e depois nós vamos falar sobre a perseverança dos santos. Então, resumidamente, nós já estudamos, mas é sempre bom recapitular para a gente ficar bem por dentro. Então, depravação total quer dizer que o homem caiu, pecou no Éden, e ali ele morreu espiritualmente, ele não tem condições por si mesmo de ir a Deus e conhecer quem Deus é. Ele pode até ter essa vontade, mas ele não tem condições por si só de conhecer Deus, de ir a Deus. A eleição incondicional, ela diz que, uma vez que se o homem não tem essa condição por si só, Deus precisou eleger, ele precisou ter a iniciativa, ele precisou escolher alguns, porque senão todos seriam condenados ao inferno. A expiação limitada, ela é justamente isso. Uma vez que o homem morreu, Deus teve que escolher então alguns. Então Jesus teve que vir pagar o preço por eles, para garantir que esses que o Pai escolheu sejam salvos. E agora, na graça irresistível, olha que coisa linda, meus irmãos. Pode passar o próximo. A eleição incondicional é uma obra do Pai, de Deus. Deus é quem escolheu. Deus é quem elegeu. O Filho, Jesus Cristo, é o que veio pagar o preço para garantir que aqueles a quem o Pai escolheu, de fato serão salvos. E aí entra a obra do Espírito Santo, que é o que nós vamos estudar hoje. O Senhor elegeu, Jesus comprou lá na cruz, mas agora essas pessoas precisam ser chamadas para o Pai. Quem é que faz isso? O Espírito Santo. A obra, pode voltar, por favor, anterior. A obra do Espírito Santo é aplicar os benefícios da obra de Cristo aos eleitos, ou seja, graça eficaz.
Pode passar agora. O quarto ponto do nosso estudo, é o que nós estamos falando aqui, é a graça irresistível, que se refere à forma como Deus atrai para Jesus Cristo. Irmãos, isso aqui é importante nós entendermos. Se Deus elegeu e Jesus pagou o preço lá na cruz, nós, ainda assim, mesmo depois de 2000 anos que Jesus pagou o preço, nós nascemos em pecado. Mesmo aqueles que o Senhor elegeu, nascem em pecado. É o que a Bíblia afirma. Então existe um momento da nossa vida, alguns é mais cedo, outros quando jovem, outros na fase adulta, outros até idosos, outros no leito de morte, acontece o que nós chamamos de o chamado de Deus. Deus tem um chamado. Antes de nós avançarmos no estudo, meus irmãos, eu quero só explicar que o termo graça irresistível não quer dizer, vejam comigo aqui, a segunda parte. O termo graça irresistível não quer dizer que Deus nos arrastará para o seu reino enquanto esperneamos e gritamos. Não quer dizer que Deus vai te pegar lá pelos cabelos e vai falar, não, você é meu e você não tem que querer nada, não. Não é isso. Primeira coisa, eu quero explicar, deixar isso bem claro para vocês. E agora eu quero voltar no texto que nós lemos, que eu acredito que muitos ainda devem estar com as Bíblias abertas, para nós olharmos para esse texto rapidamente. Mateus capítulo 4, versículo 18. Olha que interessante, queridos. Olha que coisa, que obra linda que Deus faz na nossa vida. Mateus 4, 18 diz assim: caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos. Quem que ele viu lá? Simão, o Pedro, né? E o André, lançando as redes. O que ele estava fazendo? Estavam trabalhando, estavam vivendo a vida deles normal, dia a dia, lançando as redes, eram pescadores. O Senhor Jesus chegou ali, era o início do seu ministério. Vejam só o que Jesus fez. Jesus chegou para eles e disse: vinde após mim, e eu farei de vocês pescadores de homens. Olha que interessante isso aqui, queridos. O Senhor Jesus, um homem simples, um galileu, passou por ali e não ficou batendo muito papo não, Tatiana. Não ficou tentando convencer de muita coisa não. Ele só chegou, nem se apresentou. Se vocês observarem o texto, vai ver que ele nem falou quem ele era. O Senhor Jesus nem chegou a dizer assim: olha, eu sou Jesus, eu sou o Filho de Deus, eu vim aqui na terra salvar vocês. Vocês estão afim? Vocês querem me servir? Não, porque se vocês quiserem, eu tenho uma bênção para vocês. Não. O Senhor Jesus passou por ali, estavam trabalhando, era um dia comum, como qualquer outro, e disse: vinde a mim, e eu farei de vocês pescadores de homens. Olha o resultado. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Isso aqui é milagre ou não é, irmãos? Ou eles são doidos, Pedro e André, não batia muito bem da cabeça, porque passou um homem que falou para mim assim: vinde após mim, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eu sei pescar é peixe, pescar homens. Ou eles eram pancada, ou realmente o chamado de Jesus foi muito forte, né? Ao ponto deles imediatamente largar tudo e seguir Jesus, foi algo tremendamente forte. Mas aí o texto continua, vejam comigo. Versículo 21. Passando adiante, quer dizer, eles andaram um pouco mais, o que aconteceu? Jesus viu dois irmãos com o pai. O que eles estavam fazendo? Consertando as redes, também eram pescadores. E olha o que o Senhor Jesus fala com eles. Ó, versículo 21, final do 21. Que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. E chamou-os. E o que aconteceu? Então, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai. Opa! Aconteceu algo aqui. Jesus chamou, mas os dois irmãos só que atendeu o chamado. O pai não. O pai ficou. Mas o texto fala: e chamou-os. Mas somente João e Tiago atenderam ao chamado e seguiram Jesus. O que eu vejo aqui, irmãos?
eu vejo claramente, eu não sei se os irmãos concordam comigo, nós vamos ver isso ao longo do texto, do nosso estudo, que quando Deus quer chamar alguém, irmãos, vamos pensar não com a nossa cabecinha limitada, mas vamos tentar expandir o nosso pensamento. Deus não é como nós. Deus tem todo o poder. Ele faz o que Ele quer. A Bíblia diz que o poder de Deus é ilimitado. É sem limites. Vocês acham mesmo que Deus precisa de nossa autorização para fazer qualquer coisa que seja? Qualquer coisa que seja. Nós vivemos um evangelho em que nós ouvimos muito assim: irmão, você precisa deixar Deus agir. Irmão, deixa Deus fazer. Irmão, se você deixar, Deus vai fazer uma grande obra. Meus irmãos, isso faz sentido quando você começa a estudar a palavra e você vê o Deus da Bíblia, o Deus da palavra. Isso faz sentido nenhum. Porque Deus, Ele não precisa de nós para fazer absolutamente nada. Ele não precisa de autorização para fazer nada. A Bíblia fala que Ele não pediu conselho para fazer todas as coisas. Ele segue aquilo que Ele mesmo aconselha a si mesmo, porque não há outro semelhante a Ele. E no texto que nós lemos, nós vemos que o Senhor Jesus ia passando e simplesmente falou: vinde a mim. Eu quero parar aqui por um instante, só um instante, antes da gente conseguir. Eu queria que cada um de vocês agora, cada um aqui, pensasse no dia em que vocês vieram para o Senhor. Você já parou para pensar nesse dia? Já parou para pensar nesse dia? Cada um de nós aqui tem uma história impressionante. Não, eu fazia isso, eu vivia assim, eu vivia daquele outro jeito. Tem uns que vai falar assim: eu odiava crente. Muita gente teve essa experiência. Podia nem ouvir falar de crente. Outros vão falar: não, eu era extremamente religioso, eu era da religião tal. E é interessante que cada um que de fato teve um chamado de Cristo, o seu chamado ele é muito pessoal, ele é muito profundo, ele é muito especial. E eu posso garantir para vocês que ele é irresistível. Ele é irresistível. Eu me lembro da minha experiência de conversão. Foi num culto de segunda-feira, só teve louvor. E Deus falou tanto comigo naquele dia, mas não usou ninguém. Não usou ninguém, não teve dão, não teve nem pregação. Mas eu comecei a ver minha vida toda diante dos meus olhos, 16 anos de idade, e Deus falou comigo de uma maneira tão clara, mas tão clara, que eu não tive nenhuma dúvida. Mas nenhuma. Eu não tive como dizer não. Era Deus me chamando, era Deus me trazendo. Eu comparo esse momento exatamente como esse momento aqui. Eu fico imaginando João, Tiago, Pedro, André, um dia normal, um dia comum, um dia rotineiro, a vida deles acontecendo ali, de repente chega um homem e fala assim: vinde a mim. O coração deles deve que ardeu. O coração deles, algo profundo aconteceu. Eles não tiveram como falar assim: mas por quê? Para quê? Para onde? O que o senhor quer? Quem é o senhor? Não, aquilo foi tão intenso, aquilo foi tão forte. E por que isso, queridos? E por que isso? É isso que nós vamos estudar hoje. O termo não quer dizer que Deus nos arrasta contra a nossa vontade. Olha para esse texto aqui que nós lemos. Vocês estão vendo aqui Pedro ser arrastado por Jesus? Vocês estão vendo aqui André resistindo e Jesus catando ele pelos cabelos e falando: você vai ser crente, filho. Querendo ou seu não, mas você vai ser crente. Não tem isso no texto. Eles foram porque eles quiseram ir. Mas por que eles quiseram ir? Elas também não significam que nunca resistimos à graça. A doutrina não quer dizer que não há uma resistência da nossa parte. Pelo contrário, existe uma enorme resistência. Nós, irmãos, presta atenção, nós somos pecadores. E tudo que queremos, a nossa natureza é pecar. Vocês lembram lá atrás, quando eu falei sobre a analogia do leão?
Não adianta você pegar um leão faminto e jogar para ele alface. Ele pode estar com a fome que for, ele não vai comer alface. Não adianta, ele não vai, ele quer carne. Nós, pecadores, não queremos a graça, não queremos Cristo, não queremos arrepender dos nossos pecados, não queremos abandonar os nossos vícios, não queremos abandonar os nossos ídolos, não queremos ser governados, queremos governarmos a nossa vida. É o que nós queremos. Mas o Espírito de Deus, ele faz uma obra tão especial que nós somos convencidos e não conseguimos resistir. Então vamos ver isso hoje. Próximo. Olha esse texto, não sei se todos estão conseguindo enxergar. O que de fato quer dizer esse termo graça irresistível é que a nossa tentativa de resistir não é bem sucedida. Quer dizer que quando Deus nos chama à fé em Jesus Cristo, seu chamado é eficaz, atingindo o seu propósito, que é nos salvar. A graça do chamado de Deus é esmagadoramente eficaz. Uma boa maneira de expressar isto é dizer que o Espírito Santo nos regenera, dando-nos uma nova natureza. E isto, como resultado disso, agimos naturalmente de acordo com a nossa nova natureza. Isto é, cremos no Evangelho, arrependemos do nosso pecado e confiamos em Cristo para a salvação. Como é que o Espírito de Deus faz essa obra em nós? Rosângela, ele vai trabalhando na nossa vida, dia após dia. Eis que estou à porta e bato. Ele vai batendo, ele vai trabalhando. Nós recebemos a mensagem do Evangelho, e alguns relutam, outros resistem, outros, não é comigo, não é para mim, não é a hora, eu sou muito jovem, quando for mais velho eu penso nisso, e o Espírito Santo vai trabalhando, porque não é a hora ainda de Deus realizar o seu chamado eficaz. A princípio ele está trabalhando, é o que o Espírito Santo está fazendo, mas na hora H, no momento certo, o que ele faz? Ele transforma o nosso coração, nos dá um novo coração, para então nós respondermos positivamente ao chamado. Então, vamos amadurecer a ideia, depois a gente vem consertando algumas dúvidas. Próximo. Olha que interessante. Olha que interessante esse texto. Eu acho que, para quem estiver muito pequenininho, eu queria que abrisse a palavra em Atos 9, versículo 3. Nós precisamos olhar para esse texto. Atos, capítulo 9, versículo 3. Quem não estiver enxergando, por favor, meu irmão, por favor, abra a palavra em Atos 9, a partir do verso 3. Diz assim, olha. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Olha que interessante. O Saulo aqui, que depois foi conhecido como Paulo, ele achava que estava fazendo a vontade de Deus. Ele era um fariseu. E ele achava que os cristãos eram uma seita religiosa. Ele achava que estava fazendo o bem. Ele achava que estava fazendo um serviço a Deus, prendendo os crentes. E ele estava numa missão, ir para Damasco prender os cristãos. Mas no meio do caminho, uma luz muito forte incidiu sobre ele, e ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu queria parar por um instante aqui para nós analisarmos um. Vocês estão vendo aqui um Jesus fraco, apontando o dedo como em alguns adesivos por aí, e dizendo: eu preciso de você? Vocês estão vendo um Jesus aqui, um coitadinho pedindo: por favor, me aceite, me receba.
Eu amo você. Eu morri por você. Vocês estão vendo um Jesus aqui se declarando assim para esse homem? Não. Ele diz: Saulo, Saulo. Primeiro, quando ele fala Saulo, Saulo, ele está dizendo o seguinte: eu te conheço. Eu sei quem você é. Eu sei seu CPF, o seu RG, onde você mora, de onde você veio, para onde você vai. Eu sei a intenção do seu coração. Saulo, Saulo. Quando ele chama ele de Saulo, Saulo 2 vezes, ele deixa claro: eu sei tudo de você. Não adianta você querer fugir, esconder, correr daqui. Eu te conheço. Primeira declaração de Cristo para ele foi essa: eu sei tudo sobre você. Segunda declaração: por que você está me perseguindo? Quando Jesus faz essa pergunta, isso tem uma conotação muito forte. Porque Saulo, ele não estava perseguindo na mente dele Jesus. Ele estava perseguindo uma seita. Mas quando ele escuta uma voz, junto com uma luz que brilhou sobre ele, dizendo: por que me persegues? Ele associou na hora. Paulo é super inteligente, extremamente inteligente. Ele associou na hora. Peraí, então quer dizer que esse Jesus dessa seita existe mesmo? E não só existe, mas ele está falando comigo. Ele está falando comigo. Tanto que foi isso, porque olha a resposta dele. Olha a resposta dele. Quem é, Senhor? Ele já chamou ele de Senhor. Ele temeu. Ele tremeu. E quando ele chamou de Senhor, ele se colocou na condição de servo. Irmãos, o chamado de Cristo é poderoso demais. É algo extraordinário demais. É algo incrível. Meus irmãos, eu gosto muito da comparação. A força que Deus usou para criar o universo do nada, ex nihilo, do nada Deus criou todas as coisas, com a palavra que saiu da sua boca. Ele reuniu muito poder para criar do nada o universo, os céus e a terra. Mas para salvar pecadores rebeldes como nós, Deus, ele empregou muito mais poder, porque foi o poder de Cristo na cruz, foi o poder do sangue de Jesus Cristo. É um poder, meus irmãos, ilimitado, que quando colide com um pecador que foi eleito por Deus, não tem condição. Ele simplesmente disse: Senhor, quem és? Que queres que eu te faça, Senhor? A vida de Saulo nunca mais foi a mesma. Acabou. Esse momento da estrada damasco aqui foi um divisor na vida dele. Tudo mudou na vida daquele homem a partir daquele dia. Tudo. Tudo mudou. Mas observe, o que eu quero aqui observar com vocês, olha só que interessante aqui. Volta no versículo 4. E caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? A resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Mas levanta-te. Ó, Jesus já começa a dar ordem para ele. Levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Então o Senhor Jesus fala que ele deve ir à cidade, mas agora não para aprender, mas para ouvir os irmãos. Agora olha o versículo 7 comigo, irmãos. Os companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Esse detalhe aqui é muito importante, presta atenção nisso. O chamado de Jesus foi específico para Saulo. Eles ouviram a voz que falou com Saulo, eles ouviram, mas não viram nada. Ficaram totalmente sem entender nada. Ficaram confusos. O que está acontecendo aqui, gente? Paulo aí caído no chão, essa voz. Por quê? Porque o propósito era salvar Saulo. Nesse momento que eu estou falando. Eu não estou falando que Deus não quer salvar aqueles homens ali. Eu estou dizendo que neste momento, o objetivo, a carta, o chamado, foi enviado diretamente para Saulo.
Os irmãos conseguiram enxergar isso aqui, não? Tá claro, não tá? Eu estou pegando o que está no texto, não estou inventando nada. Muito bem. Mas vejam, o que eu quero só terminar aqui dentro desse texto, é que Saulo, a palavra fala que dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que quer dizer isso? Quer dizer que Paulo resistiu. Quer dizer que Paulo, que era muito conhecedor do Velho Testamento, que era um fariseu, que conhecia as profecias, e provavelmente ele foi confrontado com isso em alguns momentos, porque ele, ao perseguir a seita, ele precisava saber o mínimo sobre a seita. E isso que ele chamava de seita, pregava o Messias que estava profetizado no Velho Testamento. Então provavelmente Saulo, ele viveu alguns dias de conflito no seu coração, dizendo, não, 1000 vezes não, esse Jesus aí que eles estão pregando, não é o Messias registrado na palavra, eu não aceito. Isso pode ter acontecido, para a palavra dizer, dura para te recalcitrar contra os aguilhões. O que isso quer dizer na prática, Léo? Quer dizer, querido, que o fato de você levar uma palavra para alguém, e esse alguém não se converter naquele exato momento, não é um indício que ele não é um eleito de Deus. De jeito nenhum. É porque não chegou o momento. Não chegou a hora. Se Deus tiver realmente um chamado para ele, a princípio está sendo apresentado para ele o Evangelho. Mas ele vai relutar. Vai relutar ao máximo. Agora, quando chegar o dia da estrada de Damasco, aí não tem mais jeito não. Aí é o ponto final. Aí Deus vem eficazmente, entra, acabou. Isso é meu. E aí, nossa vontade é transformada. Nós aceitamos Jesus, meus irmãos, de fato porque nós queremos aceitar. A questão é, por que queremos aceitá-lo? Porque ele nos convenceu que deveríamos fazer isso. Essa é a obra do Espírito Santo. O Pai elege, o Filho compra, mas o Espírito Santo nos convence. Oh Deus, que coisa maravilhosa, irmãos. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Isso não é um convite para você participar da igreja que está reformada, não. Não é convite para você ser crente, não, irmão. Presta atenção. Você foi chamado por Deus, você foi chamado por Cristo, você foi chamado pelo Espírito Santo de Deus. Mas vamos mais à frente, né? Vamos mais à frente. Próximo. Olha que interessante, irmãos. A confissão de fé de Westminster, o que ela fala? Acompanha lá comigo. Todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só esses, ele se agrada em tempo determinado e aceito em chamar eficazmente por sua palavra e seu Espírito, do estado de morte, no qual estão por natureza para a graça e salvação por Jesus Cristo. Assim, ele ilumina a mente espiritual e salvificamente para compreender as coisas de Deus, tirando um coração de pedra e dando-lhes um coração de carne, renovando as suas vontades e por seu poder onipotente determinando-o para o que é bom, atraindo-o eficazmente a Jesus Cristo, mas de maneira que venham espontaneamente, sendo por isso tornados dispostos pela graça. Isso é a graça irresistível, irmãos. Ela não quer dizer que Deus vai te puxar à força. Ela quer dizer que o Espírito de Deus vai trabalhar em você até o momento em que o Pai determinou te salvar realmente e trazer um chamado eficaz, e você virá como Pedro, como João, como Tiago, como André e como tantos outros que nós poderíamos citar aqui na palavra. Próximo. Olha o que Martim Lutero disse. Quando Deus opera em nós, a vontade é transformada sob a influência doce do Espírito de Deus. Mais uma vez, a alma, a vontade, mais uma vez, ela deseja e age, não por coerção, mas por seu propósito, próprio desejo e inclinação espontânea. É isso, meus irmãos.
Nós somos salvos pela graça, porque o Espírito de Deus transforma a nossa vida. Próximo. John Murray é um teólogo. Ele disse assim: o chamado de Deus, por ser eficaz, traz consigo a graça operante pela qual a pessoa chamada é capacitada a entender ao chamado e a abraçar Jesus Cristo da maneira como ele é oferecido livremente no Evangelho. Em outras palavras, irmãos, sabe o que está querendo dizer aqui, Júlio? Quer dizer o seguinte: todos que aceitaram a Jesus, aceitaram porque quiseram aceitar. Mas por que quiseram aceitar? Porque o Espírito Santo convenceu seus corações a querer aceitar. Ele trocou o nosso coração. Isso é a doutrina da regeneração. O Espírito de Deus nos levou a um novo nascimento. Aquilo que ele disse para Nicodemos: é necessário nascer de novo. O novo nascimento, ele acontece pela pregação da palavra, e então o nosso coração transformado aceita livremente ser de Jesus Cristo. É isso que a palavra do Senhor tem nos ensinado. Próximo. Aí vem a questão: se o Evangelho é oferecido livremente a todos os homens, como é de fato, por que alguns respondem a ele e são salvos, enquanto outros o rejeitam e são perdidos? Por que alguns rejeitam? Por que alguns aceitam? Próximo. Então nós temos dois tipos de chamado. Nós temos o chamado geral. Que consiste o chamado geral? Primeiro chamado é um convite a todas as pessoas a se arrependerem de seus pecados e voltarem para o Senhor e serem salvas. Olha o que a Bíblia nos ensina, irmãos. Vamos na Bíblia. Vamos fugir da Bíblia, não. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pergunta que eu faço para os irmãos: o chamado, o convite é para todos? Sim ou não? Com base nesse texto. O convite é para todos, sim ou não? Acho que os irmãos não tomaram café hoje. Sim. Agora, a pergunta é, para ganhar o 10, todos respondem positivamente a esse chamado, sim ou não? Beleza. João 7,37. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. O chamado aqui, o convite, é para todos, sim ou não? Todos respondem a esse chamado, sim ou não? Próximo. Atos 2:38. Respondendo-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, para todos quantos estão longe, isto é, para quantos o nosso Deus chamar. Presta atenção que esse texto é importante para nós, irmãos. Pedro faz um chamado geral. Ele está pregando a palavra. As pessoas estão, o que está acontecendo aí? Esse povo aí está embriagado. Pedro fala: não, ninguém está embriagado, nós estamos cheios do Espírito Santo. Cumpriu a promessa de Joel. E eles ficam aterrorizados. Mas Pedro, o que devemos fazer então? E aí Pedro traz a palavra: arrependei-vos. É o que nós lemos aí. E cada um de vós seja batizado. Chamado geral, chamou todos. Mas no final do texto, olha o que Pedro fala: pois para vós outros é a promessa, para os filhos, para os que estão longe, e para tantos quanto nosso Deus chamar. Chamado geral, todos, arrependei-vos. Mas Pedro termina a frase dizendo: mas a promessa é para quem Deus chamar. Bom, vamos mais para frente, vamos caminhar mais um pouquinho. Lucas 14:16, eu não vou ler para não ficar extenso, tá? Mas que texto é esse aqui, que está diante de vocês? A parábola da grande ceia. Então Jesus conta uma parábola. Olha lá o que ele fala. Ele, porém, respondendo, certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Mas muitos mandaram a resposta. Depois até grifado lá, ó. Vinde, porque tudo está preparado. Embaixo, rogo-te que me tenhas por escusado. O outro, rogo-te que não tenha por escusado. O outro diz, não posso ir.
Observem que eles rejeitaram o convite. Observe. Jesus conta uma parábola da grande ceia. Muitos foram convidados, mas muitos não quiseram ir. Eu casei, não posso ir. Eu comprei uma terra, não posso ir. Eu comprei uns bois lá, eu tenho que ir lá experimentar, não posso ir. Vocês desculpam lá, mas eu não vou não. Aí o que o rei fez? Ficou triste, magoado, pelos cantos? Não. Mandou, olha lá, sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui pobres, os aleijados, os cegos e coxos. Eles foram, e foram pegando aos montões na rua. E eles vieram. Então vejam só, no primeiro momento, chamado geral. Chamado para todos. Venham à grande ceia. Venham à festa do meu filho. Venham para o casamento. Vinde a mim todos vós que estáis cansados. Chamado é para todos. Só que o que nós vemos é que a maioria rejeita esse chamado. Próximo. Olha o que o texto em João 3,19 fala assim. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Irmãos, aqui eu preciso parar um pouco para dizer uma coisa para vocês. Se o Espírito de Deus, Aldinamar, não fizesse uma obra na sua vida, na minha vida, na nossa vida, nenhum de nós responderíamos positivamente a Cristo. Por quê? O texto fala bem claro. Porque nós amamos as trevas e não a luz. Porque as nossas obras eram más. Nós éramos leões famintos por carne. Aí o que o Espírito de Deus fez? Graciosamente, Jean. Onde você estaria se não fosse essa obra do Espírito Santo na sua vida, hein, irmão? Nem sabe, né? Faz nem ideia, né? Pois é, nem eu. Próximo. Agora o chamado específico. Olha lá. Então, primeiro o chamado geral. Todos. Agora o chamado específico. Vocês se lembram que o Senhor chamou a João, Tiago, Pedro, André, especificamente? Nós podíamos falar de Moisés, nós podíamos falar de Davi, nós podíamos falar de Jonas. Jonas é um bom texto para nós estudarmos sobre essa questão do chamado eficaz. E tantos outros homens, mas vamos aqui. Chamado específico. É um chamado interno e eficaz. Ele não apenas faz o convite, mas também proporciona a vontade ou a capacidade para respondê-lo. Exemplo, Lázaro. Lázaro está morto. Faz 4 dias. Mas Jesus chega lá de fora, diz assim, retirai a pedra. E Jesus dá o grito, Lázaro, Lázaro, sai para fora. Se Jesus tivesse olhado para aquela sepultura que devia ter outros mortos lá, e só dito, sai para fora, os mortos tudo tinha levantado. Certeza, tinha ressuscitado lá uma porção, sei lá quanto devia ter lá. Mas como Jesus foi específico, Lázaro, sai para fora, só o Lázaro que saiu ressuscitado. É o poder da palavra de Cristo. É o poder do chamado. Chamado específico, eficaz, direto na vida de Lázaro, direto na nossa vida. Que coisa maravilhosa, irmãos. O Espírito Santo opera por intermédio da pregação e do ensino da palavra para chamar à fé aqueles que Deus elegeu previamente para a salvação e por quem Jesus morreu especificamente. Irmãos, precisamos parar aqui, porque eu sei que para muitos irmãos, às vezes esses estudos às vezes é um pouco pesado no sentido assim, né? Porque a gente aprendeu tudo diferente, né? A gente aprendeu outra coisa. E agora nós temos que olhar para a Bíblia e rever um monte de coisa. Porque o que nós estamos trazendo aqui são textos. Eu estou evitando até de trazer interpretações. Eu estou trazendo os textos para que os irmãos mesmo pensem, meditem, reflitam sobre os textos. E no modo como que Deus opera, como que Deus age, a maneira como que Deus age. Irmãos, nós podemos fazer evangelismo aqui
todos os dias na cidade, pregarmos o evangelho, e devemos fazer, e temos projetos para fazer isso aqui na cidade. Mas lembram da parábola da semente? A semente é uma só, mas tem 4 tipos de terreno. E dos 4 tipos de terreno, só em um germina. Que é qual, hein? A terra boa. Quem que é a terra boa? Aquela que o Espírito Santo lavrou, trabalhou, adubou, preparou para receber a terra. O resto tudo é espinheiro, é beira do caminho pisoado, é pedregais. Assim era o nosso coração. Até que o Espírito Santo trabalhou, mexeu, adubou. Aqui quem trabalha com terra sabe. Você não pode chegar em qualquer... essa terra é boa demais. Chega lá e sai jogando a semente. Vai nascer alguma coisa, Márcio? Só chega lá e joga. Pode ser que nasça um brotinho aqui, um brotinho ali, né? Mas se você quiser ter um plantio mesmo, você vai ter que trabalhar a terra, você vai ter que... Nem sei o que, né? Eu não mexo com terra. Se fosse armário, eu ia saber qual que era o processo, né? Mas você vai ter que trabalhar a terra, você vai ter que adubar, você vai ter que preparar, você vai ter que preparar toda a situação para que aquela plantação realmente vingue. E assim é também o Evangelho. O Evangelho, meus irmãos, ele é lançado em todos os terrenos, mas somente naqueles que o Pai elegeu, e Cristo morreu especificamente, e o Espírito Santo de maneira eficaz chamou, é que vão responder de maneira positiva ao Evangelho. Próximo. Agora vamos a alguns textos bíblicos para que nós possamos concluir nesta manhã essa primeira parte do estudo. Semana que vem nós vamos ter a conclusão. Olha só o que fala em Romanos 1, versículo 6. De cujo número sois também vós, chamados para ser de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser santos. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Percebo aqui o quanto o chamado ele é específico. Vocês percebem nessa palavra que o chamado ele é específico. Ele não é uma coisa solta, não é uma coisa aleatória, ele é específico, ele é direcionado. E com um propósito. Olha o próximo aí, Romanos 11. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. A palavra vocação, irmãos, quer dizer chamado com propósito. Então os dons e a vocação de Deus, o chamado de Deus, eles são irrevogáveis. Ninguém pode revogar. Se Deus chamou você, irmãos, de maneira eficaz, se você foi comprado por Cristo, é irrevogável. Aleluias por isso. 1 Coríntios 1,9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, por Jesus Cristo nosso Senhor. Irmãos, vai vendo esses textos e pensa em você. Você foi chamado, irmão. Você foi chamado, meu querido. Próximo. 2 Pedro diz assim: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Irmãos, aqui não tem nada a ver com ato e processo. O que quer dizer aqui é que você foi chamado, você foi eleito, o Senhor te chamou. Então, irmão, confirme isso a cada dia, se dedicando ao Senhor, se dedicando ao serviço de Deus. É inerente a alguém que foi chamado viver uma vida de santidade. O que Pedro está falando é o seguinte: se você diz que foi chamado, mas sua vida continua em pecado, meu irmão, você tem que rever seu chamado. Será que foi mesmo? Ontem o pastor falou um negócio aqui muito interessante, sobre andar ansiosos. Vocês lembram da pregação de ontem? É estilo de vida. Qual que é o seu estilo de vida? Seu estilo de vida é um estilo igual era antes do chamado? Então, filho, você não foi chamado, você foi chamado só para vir para a igreja, mais nada. Não tem salvação aí não. Se o seu estilo de vida não mudou, se você não guarda os olhos, se você não guarda o seu coração para Deus, se você não anda em santidade com Deus, se você não tem paixão, fome, sede de Deus, irmão, tem algum problema aí nesse chamado seu, não faz sentido. É isso que Pedro está falando. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar
Não é que esse chamado ele não foi confirmado, mas na sua vida. Para que todos vejam na sua vida que você de fato é um chamado, de fato é um eleito. Olha o próximo ponto aí. O chamado eficaz é o ponto em que a presciência e a predestinação eterna de Deus se manifestam no tempo e iniciam o processo pelo qual o indivíduo é retirado do pecado para a fé em Jesus Cristo, justificado por meio dessa fé, e então enxertado em Jesus Cristo até a glorificação final. Eu gosto muito de uma ilustração do Augustus Nicodemos, né? Quando ele vai pregar sobre esse assunto, porque diferente do que estamos pregando, a maior parte da cristandade diz que não. A maior parte dos cristãos entendem que o chamado é para todos, e somente aqueles que de fato aceitarem, quer dizer, no fim acaba sendo quase a mesma coisa, assim em miúdos. A salvação só é eficaz naqueles que de fato tomarem a decisão por si mesmos. Aí que está o problema. Se é eu que tomo a decisão por mim mesmo, então já não é mais graça. Deixou de ser graça. Eu tive que fazer alguma coisa por mim mesmo. Então, deixou de ser graça. Mas tudo bem. Então, ele ilustra da seguinte maneira, para acabar com a discussão. Você está andando aflito. De repente, você vê diante de você uma porta, e nessa porta está escrito assim, vinde a mim. Você fala, uai, eu vou entrar nessa porta. Está me chamando? Eu tenho que tomar uma decisão. Eu vou ou eu não vou? Ah, eu vou. Tá bom, eu vou. Está falando vinde a mim, eu vou. Entrou pela porta. Quando você passa pela porta, você olha para trás, está escrito na mesma porta, mas do lado de dentro, não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Entenderam, irmãos? Então, o Senhor faz de uma forma como que parece que é você que tomou a decisão. Mas quando você realmente conhece Cristo, tem essa experiência, esse impacto que Paulo teve no caminho de Damasco, você entende. Não, foi Ele que fez essa obra no meu coração. Por mim mesmo eu jamais ia aceitá-lo. Ele operou um milagre na minha vida e por isso eu fui salvo. Próximo. Estou acabando, tá, irmãos? Aliás, esse é o último. Esse chamado é eficaz. Por que ele é eficaz? Alguém pode perguntar. Por que ele é tão eficaz? Porque, Léo, ele saiu direto da boca de Deus. Olha esse texto se não é tremendo, irmãos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro regue a terra e a fecunde, e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que o designei. Irmãos, o chamado de Deus é algo poderoso. Ele não volta vazio. A palavra não volta vazia. E é por isso, irmãos, que nós temos que nos motivar tanto a pregar o Evangelho. Às vezes você fala assim, mas às vezes ninguém vai aceitar. Irmão, não preocupa se vai ou não aceitar. Tenha convicção que você vai lançar a semente e aqueles pelo quem Deus elegeu, Cristo morreu, responderá positivamente e será salvo pela palavra de Deus. Ela não vai voltar vazia. Irmãos, eu quero encerrar esse estudo. Semana que vem eu vou trazer eu vou aprofundar um pouco mais nessa questão, que eu tenho certeza que ficou algumas pontas soltas. Mas eu tenho 5 minutos para dizer algo que é mais importante do que tudo que eu disse até agora. Eu tenho dito isso aqui e vou repetir quantas vezes forem necessárias. Eu quero te fazer uma pergunta aqui, irmão, hoje. Agora é eu e você. Você foi chamado por Deus mesmo? Você já aceitou esse convite? Você seria capaz de sentar comigo e me contar a sua história
e como que isso aconteceu? De uma maneira clara. O dia, a hora, como que aconteceu. Porque nós vemos aqui nos textos que esse chamado ele acontece num momento específico da nossa vida. Você seria capaz de contar para mim? Por que eu estou dizendo isso? Há pouco tempo atrás eu ouvi um pastor, enfim, dizendo que o simples fato da congregação estar presente no culto, ouvir a doutrina que é maravilhosa e revelada por Deus, já é suficiente. A pessoa vai ficando aí, o Senhor vai salvando ela. Não tem nada disso. Isso não existe, heresia. A questão aqui é o seguinte: você foi salvo, irmão? Deus chamou você, irmão? Está claro para você? Sim ou não? Paulinho, não sei, estou em dúvida. Se renda a Jesus Cristo hoje. Porque essa manhã, esse estudo, foi muito mais do que para melhorar o seu intelecto. Para te trazer um ensino que você sai daqui, não. O principal objetivo é, se você não foi salvo, você ouvir a doce voz de Jesus hoje, dizendo: vinde a mim. Vinde a mim. Vinde a mim. Feche seus olhos agora, irmão. Fale com Deus nesse momento. Se você foi chamado de fato, e tem certeza desse chamado, agradeça com todas as suas forças, irmão. Agradeça com todas as suas forças. Porque esse chamado, irmãos, diante de tudo que Deus pode fazer pelo homem, é de longe a maior obra, o maior milagre, a maior operação. Se Deus te chamou, meu irmão, e você entende que foi chamado por Deus, meu irmão, não saia daqui hoje sem agradecer demais ao Senhor. Mas se você entende que isso ainda não aconteceu na sua vida, eu quero dizer para você hoje, que Deus está chamando. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta, se arrependa dos seus pecados e venha a Jesus Cristo. Vem, pecador. Vem para Jesus e louve a Deus pela oportunidade que Ele te dá nesta manhã de chamá-lo para essa tão grande salvação.